O assunto dessa entrevista é o Grupo de Apoio à Adoção GAD Panambi, Filhos do Coração. Provavelmente, para a imensa maioria dos ouvintes, é uma novidade absoluta, até porque é um dos primeiros, talvez o primeiro contato do grupo com os veículos de comunicação. E a gente recebe a visita de duas integrantes do GAD, Luciane Springer e Fabiana Pacheco. Luciane, para início de conversa, aquela pergunta essencial. O que é o Grupo de Apoio à Adoção? Qual a sua proposta? Bom dia. Bom dia. O Grupo de Apoio à Adoção é um grupo que está se reunindo mensalmente no CREAS, em Panambi, com o objetivo de socializar informações sobre adoção. Tem basicamente casais que já adotaram e casais que querem adotar, né? E a gente também já trouxe pessoas de fora, tipo, a juíza já teve participação, esclarecendo para as pessoas que integram o grupo como funciona a adoção. Também já tivemos a participação de uma senhora que trabalhou nos abrigos, então ela também já trouxe aquele lado, né, de como é que funciona, como é que as crianças ficam quando estão lá no abrigo. E assim, a gente vai abordando diversos assuntos conforme vão surgindo também as dúvidas do pessoal que está integrando o grupo. Quando que o GAD iniciou suas atividades aqui em Panambi? Bem, o primeiro encontro foi dia 11 de setembro de 2013. Ele surgiu assim, eu e meu marido já fizemos uma adoção, né, e tivemos uma certa dificuldade no início, por ser uma adoção tardia, e a gente não tem muita experiência, né, em adoção, nesse assunto de adoção, né, a gente pediu ajuda do judiciário. Então, eles nos encaminharam no CREAS e a gente passou a ter atendimentos psicológicos naquela época com a doutora Melissa Rovesi. Nesses encontros com a Melissa, eu comentei com ela da dificuldade que eu tive e que em outras cidades existiam esses grupos, né, e que eu acharia interessante ter aqui em Panambi também. Então, ela sugeriu, então, por que nós não começamos, então, esse grupo aqui em Panambi, né, já que existe no Brasil afora, né, ela achou bem interessante. E como estava tendo mais 2 casais que estavam tendo atendimento no CREAS, pais adotivos também, marcamos, então, essa nossa primeira reunião, dia 11 de setembro, né. Então, fica claro aí que são 2 focos. Né, a habilitação para a adoção, casais que querem adotar, mas o GAD tem como foco também casais que já adotaram e o GAD também pode auxiliar a estes casais. Sim. A gente traz informações de como funciona o processo, como funciona o Cadastro Nacional de Adoção, esclarecimentos da realidade, na verdade, porque a maioria dos casais que querem adotar, pretendem adotar bebês, e é o que menos tem nos abrigos hoje disponível para adoção é bebês, então a gente abre um pouco essa mente, vamos dizer, dessas pessoas, né, explicando que a realidade não é essa, que as crianças que estão disponíveis para adoção são crianças mais velhas, né, que estão tendo uma dificuldade para encontrar famílias. E até a gente já teve bastante sucesso, assim, casais que começaram a participar do grupo e até acabaram adotando crianças maiores e grupos de irmãos, né. Está sendo bem positivo nesse sentido, já tivemos alguns avanços, né. Bem, obrigado, Luciane. E a Fabiana, ela, vamos dizer assim, representa a outra faceta do grupo de apoio à adoção. Ela integra um casal que está, né, aguardando a sua oportunidade para fazer a adoção. E eu pergunto para a Fabiane, essa questão de adotar uma criança, um bebê que seja, sim, fazer uma adoção, eu sei que muita gente reclama da burocracia para que esse objetivo seja alcançado. A experiência que a Fabiana teve até aqui confirma essa afirmação? Bom dia. Bom dia. Bom, não exatamente assim a burocracia, né? Essa questão da parte da papelada, isso até é bastante simples. Quando a gente vai no fórum, você pega um formulário, preenche esse formulário, lá vão pedir todos os seus dados. Naturalmente, isso demora um certo período até finalizar essa parte burocrática, até você constar, então, no Cadastro Nacional de Adoção. O que eu posso dizer da minha experiência, eu estou na parte burocrática ainda. Então, isso leva, eu já conversei com outros casais, que o grupo me possibilitou, inclusive, de conversar com outras pessoas. Tem algumas pessoas que em 4 meses estavam com o processo pronto, nós estamos beirando 6 meses, mas está dentro do prazo, é mais ou menos isso, né? Então, a parte burocrática em si até é bem fácil. O que, na verdade, a gente fica nessa, acho que é a expectativa, né?
No momento que tu preenche um cadastro, que tu faz tudo, é pensar quando vai acontecer, que momento que eu vou adotar. Então, isso no grupo a gente discute muito sobre isso, e a minha experiência que eu posso dizer em relação a isso é que antes de eu começar a questão burocrática, eu comecei a frequentar o grupo, que foi, acho que início de 2014, que as meninas estavam se reunindo já desde o final de 2013, e eu comecei a participar de uma forma bastante ativa, né? E isso nos abriu bastante a cabeça para entender como realmente funciona o processo de adoção. Que é claro que todos os casais que pensam em adotar, sem dúvida alguma, pensam numa criança pequena, isso é fato. Mas existe a realidade do que tem disponível, existe a realidade do que a gente quer. E o que tem disponível são crianças maiores. Então, inclusive, nós somos um casal que, quando a gente foi fazer a habilitação, nós colocamos uma idade já bem extensa, nós colocamos até 10 anos. Por quê? Porque nós pesquisamos bastante, conversamos muito com o pessoal do grupo, até a gente chegar nessa conclusão. Então, isso é eu, como estou do outro lado da moeda, digamos assim, eu tive essa oportunidade de ter essa conversação com o grupo que me possibilitou pensar diferente. Mas mesmo depois do casal, incluído no do cadastro, não quer dizer que seja uma questão de pouco tempo para que a adoção seja feita, né? Não, não é assim que funciona. Principalmente se você coloca um perfil que hoje, que nem assim, pelo que eu tenho lido, antigamente a gente considerava adoção tardia acima de 3 anos. Hoje já se considera acima de 7 anos. Ou seja, as pessoas já estão mais abertas a pegar crianças até 7 anos. Então, o que acontece? Não vai ter sobrando criança até 7 anos destituídas. Tem sim muita criança em abrigo. Os índices são enormes, existe muita criança abrigada, mas destituídas para a finalidade de adoção já reduz assim drasticamente. Então, a gente tem que entender como funciona o sistema para ver como nós vamos nos encaixar no meio dele. Eu estou falando de questões práticas. É claro que isso tudo envolve muito emocional de cada um, e cada um tem sua história, cada um tem os seus porquês, né? Mas a gente tem que entender como funciona a questão prática da adoção. Bem, Grupo de Apoio à Adoção em Panambi. Onde e quando ocorrem as reuniões e quem pode integrar o grupo? Luciane. As reuniões são feitas toda segunda, terça-feira do mês, né? Lá na segunda, quarta do mês. Na segunda, quarta-feira do mês, lá no prédio da antiga Kepler, junto à Biblioteca Municipal, ali no CREAS. E pode participar todos os casais que estão interessados em adotar, casais que já adotaram ou até simpatizantes com a causa, que a gente também tem pessoas que participam do grupo, psicólogas e pessoas que apoiam a causa, né, da adoção. É um grupo bem aberto, assim, né, para todas as pessoas que desejam participar. Bem, 25 de maio, por que esse dia é considerado o Dia Nacional da Adoção, Fabiana? Bom, o Dia Nacional da Adoção, na verdade, ele começou informalmente, porque um grupo grupos de São Paulo se reuniram para fazer, acho que o primeiro Congresso Nacional da Adoção, e eles acabaram se reunindo por volta de 96, foi isso, eles se reuniram no dia 24 e no dia 25. E eles, extraoficialmente, estipularam o dia 25 como Dia Nacional de Adoção. Em 2002, então, teve a lei que sancionou que esse dia iria ser oficialmente o Dia Nacional de Adoção. O que hoje a gente vê, claro, já estamos em 2015, que quando chega perto dessa data se fala muito sobre o assunto em todos os veículos de comunicação. O que é muito importante porque quanto mais informação, melhor para todas as pessoas, né? Para quem quer adotar, para quem já adotou, ou para as pessoas que têm ligação com pessoas que já adotaram, para a gente que está nessa minoria, digamos assim, de adoção, não ficarem perguntando coisas que, né, que a gente sabe que a gente sofre, de certa forma, às vezes um certo preconceito por as pessoas não entenderem o que significa exatamente a questão da adoção, né? Então, por isso que foi estipulado esse Dia Nacional da Adoção, para a gente levantar esse assunto, esse questionamento, para as pessoas entenderem como funciona. Para concluirmos, Luciane, projetos para o futuro do GAD Panambi. A gente pensa em muita coisa. Uma principal que agora a gente está abordando, a gente quer fazer uma cartilha, um material para as escolas,
para as crianças que estão frequentando as escolas desde pequenas já crescerem com esse assunto adoção, uma coisa natural, né? Como eu tenho filhos adotivos e estou sentindo na pele como é isso, né? Eles fazem muita pergunta para meus filhos, eles ficam às vezes constrangidos, né, com as perguntas que eles fazem, os colegas e às vezes até os próprios professores, né? Existe também o preconceito, né, porque eles passaram por várias situações, então às vezes eles têm um comportamento um pouco diferente, né, das demais crianças. Então seria mais para abrir a cabeça, assim, né, já desde pequenininhos na escola dessas crianças, né, para eles entenderem o que é adoção, por que as crianças foram adotadas, por que elas foram tiradas das suas famílias biológicas, né. Que nem as crianças, a gente lê muito, assim, eles têm muito essa questão de se culparem, né, e longe deles serem culpados de ter sido destituídos, né, então quando surgem essas perguntas, esses questionamentos na escola, isso, assim, machuca de certa forma essas crianças que foram adotadas, né, então é nesse sentido, assim, que a gente quer ter esse material para as escolas, né. Muito obrigado pela presença conosco de Luciane Springer e Fabiana Pacheco, integrantes do grupo de apoio à adoção de Panambi, Filhos do Coração, que tem as suas reuniões, lembrando então todas as segundas, quartas-feiras do mês, no prédio do CRIAS, antigo prédio da Kepler Weber, no centro da cidade, a partir das 19 horas.